Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre a comparação. Oi gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a comparação. A gente falou sobre esse aspecto com relação aos irmãos, mas a comparação ela tem aparecido também na relação com os amigos, com os primos, na comparação com outras crianças, e vale a pena a gente ressaltar um pouquinho mais sobre esse tema. A comparação ela vale sempre a pena quando a criança é comparada a ela mesma, principalmente no processo de alfabetização, que muitas vezes a criança ela já está lendo ou ela ainda não está lendo. Eu estou vendo isso aparecer bastante aqui no consultório. Qualquer situação que o seu filho faça ou qualquer momento que seu filho esteja, existem crianças que fazem melhor, existem crianças que ainda não conseguem fazer, mas principalmente a gente vai respeitar o momento em que seu filho se encontra. E compará-lo a outras crianças não é um bom caminho, porque ou ele se sente fragilizado ou ele se sente melhor do que o outro. Mas em todas essas situações, a referência que seu filho tem, a referência que as crianças têm, está fora delas, está no outro. Então eu estou sempre referenciado ao Sr. Batata ou ao cachorro. Eu tenho que ser melhor que o cachorro ou eu sou pior que o Sr. Batata, mas eu não estou me referenciando a mim mesma. O processo de comparação a si mesmo, ele é um processo muito bacana, principalmente porque a criança percebe a própria trajetória. Então, que bacana, filho, que antes você não conseguia ler o B mais o A e agora você consegue falar o Bá, você está conseguindo ler. Que lindo que antes você não conseguia andar sem rodinha, agora você consegue, tá vendo? Antes era difícil fazer tal coisa e agora você já consegue. Fica tranquilo, isso daqui tá difícil agora, mas lembra que tal coisa também era difícil e você conseguiu. Fulano de tal já consegue, mas fica tranquilo. É assim mesmo, cada um consegue no seu tempo. Você conseguiu tal coisa, aquilo também não foi difícil no começo. Então a gente vai trazer para a criança, sim, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, inclusive essa própria criança, mas que quando ela percebe o seu próprio ritmo e o seu próprio tempo das coisas e se apropria desse seu processo, ela tem mais chances de conseguir. A comparação com ela mesma traz a referência para dentro e faz com que essa criança crie repertório e busque na sua própria história outras experiências de sucesso. E isso faz com que ela perceba que aquilo sim é um momento novo, desafiador, mas um momento que ela também já viveu em outros assuntos, também outros momentos desafiadores e que ela pôde vencer. E que ali não vai ser diferente. Esse, gente, é um bom jeito de usar a comparação. Porque comparando a criança a outras crianças, ela sempre vai estar ou por baixo ou por cima, mas em ambas situações ela está com a referência fora dela. E isso enfraquece, porque ela sempre vai estar de olho nos outros e nunca nela mesma. E para ser alguém na vida a gente precisa saber quem a gente é, se realizar, colocar o nosso ser para fora, expressar o nosso dom e ter muita autoconfiança. Sabendo que os desafios vêm pela frente, mas que a gente pode vencer todos eles. Sempre com persistência, paciência e muito amor por nós mesmos. Então o vídeo de hoje foi esse. Use a comparação, sim, mas da maneira mais produtiva, de um jeito positivo, que faça crescer. Até semana que vem. Tchau, tchau.